Olá, o vídeo de hoje é especialmente para responder a pergunta da nossa irmã Alessandra Oliveira. Pergunta que ela fez, que ela comentou em em um dos vídeos do canal. E ela fez 3 perguntas. E eu vou responder aqui, decidi fazer esse vídeo para responder de uma melhor forma. A pergunta que ela fez a primeira pergunta foi sobre livre-arbítrio. É verdade que não existe livre-arbítrio? Olha, o que é arbítrio? Arbítrio é uma decisão que você toma usando a sua vontade. Você está com vontade de beber água, você usa o seu arbítrio, essa decisão, e essa decisão você toma porque você está com vontade de beber água. Então, é uma decisão tomada mediante a sua vontade. Livre-arbítrio seria o poder de tomar as suas próprias decisões, fazer aquilo que você quer. Então, se a gente for pegar isso e aplicar ele na Bíblia, nós vamos ver que nós teremos um problema. Primeiramente, porque os textos bíblicos não mostram que a nossa vontade ela está sob o nosso poder. Por exemplo, se eu quiser não pecar, se eu tiver vontade de não pecar, o fato de eu ter essa vontade, será que eu consigo não pecar? Será que você consegue ficar uma semana sem cometer nenhum pecado? Difícil. Vamos para os textos. Primeiro o texto do Antigo Testamento, texto de Salmo, você pode acompanhar aí, Salmo 14. Olha o que o salmista, inspirado por Deus, diz. Salmo 14, no final do primeiro verso. Não há ninguém que faça o bem. Por que não há ninguém que faça o bem? Porque após a entrada do pecado no mundo, o pecado matou o ser humano, no sentido de que corrompeu toda a sua vontade. Agora, após a entrada do pecado, por Adão e Eva, a vontade do homem é fazer aquilo que a sua carne manda, o que a sua carne ordena. Está lá em Efésios capítulo 2, versos 2, 3 e 4. Paulo vai falar que nós andávamos segundo a vontade, os desejos da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Então, o nosso livre-arbítrio, aquilo que nós tínhamos em Adão, foi corrompido e manchado pelo pecado. Hoje, nós não conseguimos fazer o bem por nós mesmos. É necessário uma intervenção do Espírito Santo na vida do cristão para que ele possa fazer ou ter uma atitude que glorifique a Deus. Por isso, respondendo a sua pergunta, não, nós não temos liberdade para fazermos aquilo que é contrário à nossa natureza, a não ser que Cristo intervenha. Aí conseguiremos, mas por nós mesmos, não. A segunda pergunta dela foi: a fé provém de Deus? Até para nós crermos em Deus, para sermos salvos, essa fé salvífica provém de Deus? Sim, essa fé salvífica provém de Deus, sim. Até para nos arrependermos, nós precisamos da intervenção de Deus. Olha o que diz Atos 11, versículo de número 18. Atos 11, 18 diz assim: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Até para os gentios, Deus concedeu o arrependimento. Ou seja, até o ato de se arrepender não provém do ser humano. É Deus quem concede a ele. Agora, por que Deus faz isso? Por que Deus concede o arrependimento ao ser humano? Por que Deus concede a fé? Por que Deus concede a graça? Porque em Efésios 2:1, Paulo vai falar que o homem está morto para Deus. Ele não pode ter nenhuma dessas atitudes, uma vez que o pecado o impossibilitou de tê-las. Então, por isso que a fé também provém de Deus. Efésios 2:8 e Atos 11:18 diz muito bem. A terceira pergunta que ela fez foi: então quer dizer, se nós não escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe.
se nós estamos mortos, se a fé provém dele, então quer dizer que Calvino estava certo? Sim, Calvino estava certo. Detalhe, eu não sou calvinista, tá ok? Também não sou arminiano. Porém, tanto Calvino, quanto Armínio, quanto Zwingli, quanto tantos outros pré-reformadores e reformadores e pós-reformadores também, tiveram seus acertos e seus erros. Calvino, nesse ponto, ele acertou. Só que essa doutrina não é de Calvino. Essa doutrina é do apóstolo Paulo, que Agostinho, estudando o apóstolo Paulo, ele desenvolveu essa doutrina e Calvino, estudando Agostinho, continuou a desenvolvê-la. Então, essa doutrina da soberania de Deus, onde se encaixa a predestinação, está corretamente ligada e baseada nas Escrituras. Então, sim, Calvino estava certo nesse ponto, Agostinho estava certo nesse ponto, porque esse ponto foi tirado das Escrituras, de Paulo. Paulo, ele foi o maior defensor e maior propagador dessa doutrina, da predestinação. É só você ler Efésios inteiro, que Paulo, logo no primeiro capítulo, vai falar: ele nos predestinou ou nos escolheu nele. Em Deus nós fomos predestinados. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes que Deus fizesse qualquer coisa, Deus já tinha nos escolhido e predestinados. E o próprio Jesus fala que ele nos elegeu, nos escolheu para darmos frutos. Então essa é a nossa função aqui na terra enquanto estivermos vivos, darmos frutos para a glória de Deus. Espero ter respondido a sua pergunta. Se você tiver outras perguntas, se alguém tiver perguntas a fazer, eu vou tentar responder segundo aquilo que eu leio. Que Deus abençoe e até a próxima.